Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje que eu vou bater um papo aqui com vocês sobre os últimos acontecimentos aí, né? Principalmente envolvendo o nosso país, né? Vocês estão ligados aí, né? Vocês viram todas as reportagens, né? Basicamente eu vou falar aqui de duas grandes coisas, tá? Uma é a suspensão, né, do Brasil no ESO, no VLT, naquela parte daqueles telescópios, e a outra coisa é sobre o nosso satélite, o SGDC. Vocês acompanharam aí, durante essa semana foi uma digamos assim, teve, né, passou no Fantástico, passou no Jornal Nacional, essas duas coisas. Isso é muito preocupante, né, para a gente pensar o nosso país. Eu queria colocar um disclaimer aqui. Primeira coisa, que isso aqui não tem lado político nenhum, eu estou um pouco me lixando, na verdade, para quem está no poder, tá? E outra coisa importante que eu quero falar aqui para vocês, eu sei que o pessoal vai vir aí e vai falar, não, mas tem que ter um equilíbrio, não pode só investir em ciência. Exatamente, eu concordo perfeitamente, não pode só, tem que investir em tudo, tem coisa tão importante ou mais importante quanto isso. Você tem que investir em saúde, você tem que investir em educação, você tem que investir em segurança pública, você tem que investir em tudo, inclusive em ciência, tá? Você tem que investir em tudo. E você tem que manter o equilíbrio aí, mas já eu vou conversar sobre isso com vocês. Então, para mim não importa quem está no governo, quem está no poder, mesmo porque todas essas questões aí, elas vêm passando por vários diferentes governos, ou seja, é um descaso total mesmo. Então vamos falar primeiro do ESO, né? Então o Fantástico fez a matéria que o Brasil foi suspenso do ESO. Isso aí é verdade mesmo. Todo aquele imbróglio, né, que vem desde lá, desde muito tempo, na verdade. Eu fiz vídeos aqui no canal desde 2014, se não me engano. Eu faço vídeo aqui sobre isso, até no meu outro canal que eu tinha, tá? Falando sobre isso. Então tinha lá o governo, o Congresso, né, tinha que aprovar a entrada do Brasil no ESO, porque é uma grana, é 1,3 bilhão, que ainda uma coisa que o Fantástico não falou, né, que essa grana aí, ela não seria pago tudo de uma vez, tá? Seria parcelado, ou seja, seria até mais fácil ainda de pagar tudo isso. Então veio, aí depois o pessoal aprovou, né, o Congresso aprovou a entrada do Brasil no ESO, mas precisa da assinatura do presidente, e aí começou lá na Dilma, ficou na gaveta, passou pelo Temer, tá na gaveta também, ou seja, ninguém tá ligando para isso, mesmo porque a gente tem que ver que a gente tá no Brasil, e os políticos no Brasil, eles têm outros interesses, eles têm que defender primeiro o deles, né, tem que defender o lado pessoal deles, porque a gente tem acompanhado aí, tá tudo muito complicado e tudo mais. Como eu falei, não tem caráter político nenhum. Uma coisa importante, né? É 1,3 bilhão de reais, né, que o Brasil tem que pagar para entrar no ESO, tá? Para entrar no ESO. Esse valor aí. Esse valor, se a gente pensar bem, não é um valor tão alto assim, tá? Não é um valor tão alto assim. Você tem aí, só da gente lembrar, né, estádios da Copa do Mundo, depois teve Olimpíada, toda a grana que foi gasta. Eu nem preciso repetir esse papo furado todos aqui, que vocês sabem melhor do que eu o quanto de grana que foi gasto. Você pega os estádios da Copa, por exemplo, não são todos que são usados e tudo mais. E se você pegar a Olimpíada, por exemplo, cadê o legado olímpico, né? Estão aí os atletas, a maior parte deles passando fome hoje porque perderam o patrocínio. Ou seja, então as coisas vão caminhando e mostrando pra gente realmente toda essa confusão que é o Brasil. E é isso que eu queria chegar. Se num país saudável, tá? Num país saudável, você não tem problema nenhum, você consegue investir em tudo. Então você consegue investir em cultura, em segurança, em educação, em saúde pública, em ciência, em tudo. Você consegue investir em todas as áreas. Tá? Isso se um país é saudável. Você faça uma analogia com a sua casa. Na sua casa, se está tudo bem, se as contas estão boas, então você consegue comer fora, ter uma empregada, sei lá, ter alguém para limpar sua casa e tal, você consegue pagar suas contas em dia, você consegue deixa tudo bonitinho. Quando acontece algum problema, uma coisa começa a ganhar prioridade com relação à outra. Então você tem que ver o que é mais importante. Será que é mais importante eu pagar isso ou aquilo? E isso aí é uma coisa que acontece normalmente, né? Não, por isso tem tanto inadimplente no Brasil e tudo mais, mas isso aí é um outro problema. Só para vocês fazerem essa relação. Então, o Brasil não é um país saudável, tá? Ele não é um país saudável, e por isso que ele tem as escolhas.
E as escolhas, né? Em algum momento agrada uma turma, em outro momento agrada a outra, e assim vai. Nesse momento, a ciência está pagando por tudo isso. O Brasil está fora do ESO, o cortes aí em todas as áreas científicas, né? Em fomento de pesquisa e tudo mais. Então, é a ciência que está pagando porque resolveram que, dentre todas as áreas, essa é a menos prioritária. Não tem problema nenhum, cada um decide o que quiser e tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Uma coisa que faltou o Fantástico falar, e que também eu não vi ninguém falando onde falou sobre isso, que é o seguinte. Nós temos duas iniciativas, tá, do Brasil nesses grandes telescópios. Na verdade, essa iniciativa aí é do ELT, que é o European Extremely Large Telescope, que é o grande telescópio que vai ser construído lá. Mas existe uma outra iniciativa, que é o GMT, que é o Giant Magellan Telescope. E o Brasil está nessa, no GMT, tá? No GMT o Brasil está via FAPESP. A FAPESP colocou dinheiro ali e tudo mais, tanto que na USP tem todo mês, ou a cada 15 dias e tal, quem for da USP aí me corrija, tá? Tem uma palestra do GMT, eles mostram os instrumentos, mostram como que tá tudo. Então, no GMT, Giant Magellan Telescope, o Brasil faz parte via FAPESP. No ELT, que é o European Extremely Large Telescope, o Brasil não está suspenso por enquanto. Mais ou menos o que o ISO quis dizer é o seguinte: resolva a sua situação. Sabe que eu estava falando de você ser um país saudável? Então é isso. Resolve a sua situação, Brasil. Depois a gente conversa. Porque do jeito que está, é muita incerteza política, é muita incerteza econômica, é incerteza de todos os tipos. E isso a gente não quer, porque a gente precisa tocar nosso projeto. Basicamente foi isso que o ISO falou para o Brasil. Então, lembrando, no GMT nós estamos, Giant Magellan Telescope, e no ELT, que aí é o governo federal, nós estamos suspensos, tá? O que vai virar isso, a gente não sabe. Provavelmente não vai ser agora que vai ser decidido, estamos em ano de eleição, o presidente está envolvido num monte de investigação, num monte de coisa, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em terminar o governo dele, e depois vai vir um outro governo. Então, muito provavelmente, isso aí vai ser decidido só no ano que vem, quando entrar o próximo governo, e vamos ver o que acontece. Perfeito? Então, isso aí é o Brasil no ESO que eu queria falar para vocês. Eu, pessoalmente, acho triste, acho revoltante, óbvio. O Brasil tinha que estar lá porque a contrapartida é muito grande para as empresas brasileiras, para a ciência brasileira e para tudo mais. Então, isso aí é uma coisa importante. A outra coisa é o nosso companheiro SGDC, o famoso satélite brasileiro, que nós fizemos o lançamento dele aqui. Ele foi para o espaço e tudo mais. Eu não sei se vocês sabem a história, né, do SGDC. O SGDC é um satélite que uma parte dele é militar, uma parte dele é civil. O objetivo dele era levar banda larga, internet banda larga, para regiões remotas do país. Ribeirinhos na Amazônia, o pessoal que fica perdido lá no meio do mato, lá no meio do Mato Grosso, Tocantins, lá no Roraima, lá no meio do Rio Grande do Sul, aonde você não tem cobertura. Então, esse satélite serviria para isso. Por que isso ia ser bom? Porque vamos pegar um ribeirinho lá na Amazônia, um menino que dificilmente vai para a escola, que tem uma dificuldade imensa de ter educação de qualidade. Se uma internet banda larga chega para ele, ele pode entrar no YouTube da vida e pode ver, por exemplo, as aulas do professor Rafael Procópio de matemática, do Ives Urquiza de física, do pessoal da biologia, o menino que está lá na idade, ou a menina, estou falando menino, é tudo a mesma coisa, tá? Menino, menina, os alunos que estão lá, eles podem, que estão na época do Enem, eles podem fazer os cursos online do Enem. Eles podem conhecer canal legal? Pode conhecer porcaria também? Pode. Mas eles podem usar a internet para educar toda essa galera aí. Esse que era o objetivo, na verdade, do SGDC. Então, teve o problema da greve primeiro, né, que a culpa não é do Brasil, enfim, o SGDC foi lançado. Bem, para que um satélite funcione, você precisa ter em terra antenas. São as antenas que vão retransmitir, captar o sinal do satélite e enviar para tal lugar. Você precisa disso. É uma infraestrutura. Quando o satélite foi lançado, a gente não tinha as antenas. Por que a gente não tinha? Porque a Telebrás ela fez uma licitação, certo? Ela colocou ali essa parte, né, para quem quer cuidar da parte civil do SGDC. Para você cuidar disso, você tem que construir a infraestrutura. As empresas não quiseram, isso aí ficou um tempo. Eu fiz um vídeo até aqui, que é muito pouco visto, tá? Não sei porquê, mas ninguém quase viu o vídeo. Mas eu fiz um vídeo explicando isso, que ninguém se interessou
em participar da licitação da Telebrás. E a parte civil está lá parada. Eu não vou falar da parte militar, porque a parte militar, os militares estão cuidando, eles estão aprendendo como que trabalha com um satélite desse, eles estão aprendendo como trabalha com as bandas do satélite, como que faz tudo. Então a parte militar, e também a gente não tem tanto acesso assim ao que acontece com a parte militar, eu vou deixar ela de lado, estou falando da parte civil do SGDC. Pois bem, ninguém quis, falaram, tem até no vídeo aí, tem até a parte lá falando, né, que não, por que nós vamos? A gente já está envolvido com outros, já temos satélite para essas coisas, não precisamos. Tudo bem, o SGDC ficou lá isolado. A Telebrás foi atrás de parcerias, foi atrás de alguém. E ela conseguiu ir atrás de uma empresa muito grande chamada Viasat. É uma empresa líder nesse mercado de satélite no mundo inteiro, e ela não tinha participação no Brasil e nem na América do Sul, ela não tem uma grande presença. Então, a Viasat falou assim, beleza, eu assumo a parte civil, eu vou construir toda a infraestrutura para vocês, as antenas, o que vocês precisarem, e com isso, qual a contrapartida da empresa? Eu vou ter minha presença garantida num maior país da América do Sul, eu vou ter minha presença garantida no Brasil, eu vou estar presente naquela parte do mundo que para a empresa de satélite é muito importante. Beleza, então a Viasat foi lá, fez o acordo, fiz um vídeo aqui também é bem pouco assistido, foi durante um congresso de astronáutica que teve nos Estados Unidos, assinaram o acordo, tem os números, tem tudo bonitinho, ia construir, ela ia cuidar da infraestrutura, pessoal, que é a parte mais chata, ela ia construir as antenas que não existem hoje para você fazer o satélite funcionar. A Viasat ia fazer isso e ia levar a internet para as comunidades carentes, para os ribeirinhos, para onde não tem nada no Brasil, para as regiões remotas. A Viasat ia fazer isso. Pois bem, até então estava tudo tranquilo com a Viasat, até que uma empresa de internet provedora da Amazônia, chamada Via Direta, foi lá e embarreirou o negócio. Falou, não, essa Viasat não vai vir aqui fazer isso não. Onde já se viu? Primeiro que a Telebrás não colocou o negócio em licitação, colocou muito pouco tempo e tal, o que também não é verdade, porque ficou um tempão, porque eu lembro que eu fiz o vídeo aqui e ninguém se interessou na parte civil do satélite. E o pior de tudo, apelou para aquele argumento que eu acho ridículo. Não, olha só, a soberania do Brasil está em jogo. Tá? A soberania do nosso país está em jogo, porque onde já se viu, você dá uma parte do satélite para essa empresa, você não está dando, você está alugando, ela está pagando. O Brasil, o governo brasileiro ia ganhar uma grana com isso, que a Viasat ia pagar uma grana muito boa para o governo brasileiro para poder alugar a parte civil do SGDC. Mas a Via Direta, que é um provedor lá, foi lá e embarreirou. Olha o que isso causa. Primeiro, essa empresa Via Direta, ela não tem condição de construir antena da maneira que a Viasat ia construir. Não tem nem como você comparar esse provedor da Amazônia, a Via Direta, com a Viasat. Ele é muito menor. Você não tem nem como a gente começar a conversa. A Viasat é uma monstruosa, uma empresa monstruosa do ramo de satélite. A Via Direta não. Mas ela foi lá e melou o negócio. O que acontece agora? Você acha que a Viasat, uma empresa séria, vai querer ficar se envolvendo com o Brasil, aonde ela estava tudo certo e de repente ficou tudo embarreirado? Cara, isso é muito triste, entendeu? Isso é muito triste. Por quê? Primeiro, falam esse negócio de soberania. Isso aí não tem nada a ver, né? Onde já se viu isso, tem tanta coisa que a gente tem por aí, nem preciso falar, mas o negócio de soberania não tem nada a ver, tá? Outra coisa, quando é para mexer lá em Alcântara, todo mundo vem e defende, coloca na frente da discussão os quilombolas. Não vamos lá destruir a área dos quilombolas. Beleza, cara, não vamos destruir a área deles, não. Então vamos cuidar dos ribeirinhos lá da Amazônia, tá? Vamos cuidar deles, a gente coloca as antenas ali e eles vão ter acesso à internet. Olha que maravilha! Nós não vamos destruir nada, vai ser só benefício para eles. Vamos fazer isso? Não, aí não pode. Então é um negócio muito complicado. É realmente muito complicado, é muito triste. E isso, o Brasil vai se queimando. Ele já, historicamente, né, se queimou com a ISS, com as agências espaciais, com a NASA, com a ESA, com a Agência Espacial Japonesa, com a Agência Espacial Canadense, por ter dado cano lá atrás, na época do Marcos Pontes. Ele está se queimando com o ESO, porque ele não está cumprindo, ele não cumpriu, né? O ESO, ele montou aquele pool de países para poder ajudar. O país vai pagando, eles vão construindo, constrói prédio, constrói instrumento e tudo mais.
O Brasil deu meio que um cano, não falou que ia, fica nesse vai, não vai, não sei o quê, até que o ESO tomou uma decisão. E agora com o satélite está lá no espaço. O pessoal, os militares estão usando a parte que é deles, mas a parte que seria utilizada mesmo seria essa de levar a internet para os ribeirinhos. Então, realmente, ribeirinho, tá? Eu tô falando como exemplo, tá, pessoal? É levar a internet para as áreas remotas do Brasil, internet de banda larga. Então, realmente é muito triste, é muito complicado tudo isso, tá? É uma situação terrível, como eu falei lá no começo do vídeo. Tudo isso acontece porque o Brasil não é um país saudável, não é um país que você tem a segurança, né? Uma empresa não tem a segurança de vir aqui e falar, não, cara, eu tô com vocês, eu vou investir em vocês. Não tem. Por quê? Você não sabe qual vai ser o dia de amanhã na economia, você não sabe como vai ser o dia da manhã na política, na segurança pública, pode estourar rebelião, pode estourar um monte de coisa por aí, um monte de confusão, você não sabe o que vai acontecer. Então, você, na área de saúde, às vezes estoura uma pequena epidemia num lugar, é febre amarela, depois é dengue, depois é gripe. Ou seja, é um país que é cheio. Não estou falando que os outros não têm. Todos os países têm os seus problemas, sim. Tá? Só que o país que é saudável, quando você tem um problema, você consegue ir ali e resolver aquele problema sem mexer de maneira decisiva nas outras coisas. O Brasil não, cara. O Brasil, o nosso problema é que nós não somos um país saudável. Não sendo um país saudável, é preciso escolher. E a escolha sempre é feita baseada em interesse. Eu tenho quase que certeza que tem muito interesse envolvido atrás desse SGDC. Entendeu? Deve ter muito interesse envolvido aí atrás, porque senão os caras não iam embarrear desse jeito. Então tudo é decidido com base no interesse. O negócio lá do ESO, por que os caras não querem meter dinheiro nisso aí? Cara, eles não vão ter controle, entendeu? Quando é para construir um estádio, beleza, porque o cara tem ali, ele controla a empreiteira, ele controla o outro, ele controla o caixa 1, caixa 2 e tal, e faz toda aquela coisa. Lá no ESO não, cara, você vai dar o dinheiro, você não vai ter controle nenhum daquilo, você não vai ter por onde ganhar. Entendeu? Se vem uma Viasat aí, uma empresa séria, ela não ia entrar nessas maracutaias, então os caras não iam ter como ganhar também. A conclusão é essa, entendeu? Eles não iam ter como ganhar. Como eles não têm como ganhar para eles preferem deixar o país inteiro perder. Tudo por isso. Se a gente fosse saudável, não teria problema nenhum, tá? Então, não tô aqui, como eu falei, lado político nenhum, para mim não importa, e todos, já passou, tudo isso aí passa de governo para governo, tá? Passa de governo para governo e não se resolve, ou seja, é um mal mesmo ali, uma coisa, um câncer ali, né? Um negócio que vai crescendo ali de dentro, não importa o que tenha, ele vai se alastrando, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar aqui. Eu vou soltar esse vídeo aqui de madrugada, porque eu acho que ninguém vai ver o vídeo, tá? Mas eu precisava falar isso porque foi tema aí durante a semana. É o tema que a gente trata aqui no canal, principalmente do ESO, né? Que vocês veem aí quantas descobertas legais o ESO faz, e do SGDC, que nós acompanhamos toda a história dele, tá? Espero que vocês me entendam, não tem nenhum lado político nisso aqui, não estou defendendo nem A, nem B, nem C, entendeu? Eu acho que o Brasil tinha, na minha opinião, tinha que investir em tudo, tá? Tinha que investir em tudo. No caso do ESO, você traria muito ganho para o país, as empresas, isso aí geraria emprego. Isso que eu não falei isso ainda, né? Porque se uma Viasat vem para cá e ela vai construir uma antena no meio da Amazônia, você acha que ela vai trazer um gringo para trabalhar no meio da Amazônia, ou ela vai pegar um cara ali e contratar ele, já que ele conhece a Amazônia? Quem que você acha que ela vai fazer? Lógico que ela vai pegar um brasileiro, cara, para trabalhar. Então tudo isso aí, você diminuiria o desemprego, você criaria empregos diferentes, não novos empregos, mas empregos diferentes. As pessoas poderiam se especializar em coisa diferente, você teria uma troca de tecnologia, você aprenderia. Ou seja, a quantidade de ganho, a lista que a gente pode fazer aqui é enorme. Eu sei que esse vídeo ficou longo pra caramba, espero que alguém assista, eu vou soltar ele bem de madrugada mesmo, só quero ver quem vai assistir. Quem assistir esse vídeo de madrugada, o Cauê Moura mandou falar cenoura, né? Lá no vídeo dele, que eu vi os comentários de vocês aí, eu fui lá e escrevi cenoura para quem chegou até o fim. Quem chegou até aqui, porque eu vou acabar esse vídeo aqui, vocês já sabem tudo que vocês têm que fazer, spatialdaystore.com, tem que dar o like, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal e deixar nos comentários. Quem chegou até o final, na hora que eu vou soltar ele de madrugada, quem chegar aqui até o final, escreve aí Brownie. Pronto. Já que o Cauê Moura falou cenoura, a gente vai escrever aqui Brownie. Se eu ver Brownie, eu sei que você chegou até aqui.
Beleza, pessoal? Esse era um papo que eu queria ter aqui com vocês. Obrigado e fui.